Nesse momento do meu pulo na piscina aí, estava fazendo 23 graus aqui no Rio de Janeiro. É considerado frio para o Rio, mas o mais interessante é que eu já havia decidido saltar na piscina. Eu não estava negociando comigo se eu ia ou não ia pular. E aí não foi difícil. A parte mais difícil foi saltar, mas não foi difícil ficar. Ficar dentro da piscina, quando eu já descobri que a água não estava tão fria como eu esperava, foi fácil. Então, às vezes, o primeiro passo, a primeira coisa a fazer, ela é mais difícil sem sentido algum e a gente acaba não entrando em ação, né? E eu quero falar um pouco sobre essa resistência que a gente tem a fazer as coisas, né? Quando a gente decide alguma coisa, quando a gente não decidiu, a gente ainda tem uma questão de resistência para será que eu vou fazer isso? A gente fica negociando, né? Nosso cérebro faz uma negociação conosco mesmo ali. E aí, quando você perde para suas decisões, você acaba não fazendo as coisas que você deveria. Mas quando você fala que vai fazer, você tem que fazer. Porque senão são micro derrotas que você tem às vezes. Por exemplo, quando você combina de chegar num horário, num compromisso, numa reunião de família, num compromisso com um amigo, num churrasco, numa festa, qualquer coisa. Inclusive numa reunião de trabalho, que as pessoas falam, nossa, mas numa reunião de trabalho seria mais grave ainda. Não, qualquer falha que você tenha com a sua palavra é grave, porque você vai se acostumar a tudo bem, de vez em quando eu posso falhar. E aí você não vai perceber que você vai falhar todas as vezes. E se você falha nos micro compromissos, nos grandes compromissos você falha muito mais. É muito mais fácil continuar falhando. Esse é o problema. É disso que eu quero falar hoje, que é mais fácil eu não saltar na piscina quando está frio. É mais fácil eu não tomar o meu banho frio ou eu fazer alguma atividade que eu não tenha prazer naquilo. Por quê? Porque eu não quero passar pelo desconforto, né? Mas eu, Marcelo, decido passar pelo desconforto de forma controlada, que é o quê? Eu escolho qual é o desconforto que eu quero passar. E não são os desconfortos mais gostosos, não, os menores, né? Mas são os desconfortos que eu já estou acostumado a quebrar aquilo e já aprendi que aquilo me move de alguma forma. Quero falar sobre duas coisas. Uma é que quando a gente começa o ano, que faz várias promessas e tal, o mais difícil é começar a fazer as tarefas que a gente precisa para fazer essas resoluções de ano novo acontecerem. E se você começa com algo menor, com as tarefas menores, mas com consistência, isso facilita você acertar as coisas. Então a primeira coisa é definir que se você falou, faça. Cumpra a sua palavra. Por exemplo, eu tenho sessões estratégicas aqui, gratuitas, que a gente não, quando tem no show, que a pessoa não comparece, né? A gente não remarca. Em nenhuma hipótese. Por quê? Porque eu entendo que se a pessoa não teve compromisso para uma sessão gratuita de aparecer ali para ser ajudada, ela não está no momento de ser ajudada. Ela precisa ter esse compromisso. Então, às vezes, por exemplo, alguém está conversando comigo nessas sessões estratégicas ou de alguma outra forma, está conversando comigo e tem interesse em entrar na Balance, né, na mentoria. E aí a pessoa me pergunta, mas como que é o dia? Quais são os dias, o calendário, né? Porque eu quero saber se vai conseguir se encaixar aqui na minha rotina. E não é que a pessoa tem, assim, ela dá aula numa faculdade toda terça-noite, que são os dias da mentoria, né? A mentoria acontece 2 vezes por mês, às terças-feiras à noite, das 19 às 22 horas. E não é que a pessoa tem que dar aula e já tem um calendário fixo para aquilo. É que ela quer saber se ela está com uma preguicinha. É que ela quer saber se, por exemplo, ela tem o plantão, que pode ser adiado para outros dias. Ou se ela tem a yoga, que ela pode adiar também para outro dia. Ela quer saber se a resistência dela é grande.
E isso normalmente é desculpinha, como eu disse no primeiro slide ali, né? Porque essas desculpinhas que a gente conta para a gente mesmo é para a gente não ter que lidar com o fracasso de ter, putz, eu marquei e não fiz. E o ideal é que a gente só faça isso quando a gente realmente tiver decidido, que é isso aí. Se falou, faça, mas não fale de qualquer forma. Se você falar que vai fazer, você precisa cumprir. Porque se você não cumpre as suas promessas, a sua palavra, você passa a ser uma pessoa que nunca cumpre a sua palavra. E o seu cérebro registra isso e ele vai entender que está tudo bem, porque você é assim, porque esse é o seu jeito, é a sua rotina. Você passa a ser uma pessoa que nunca cumpre as palavras que você dá. Então, para essas pessoas que dão essa objeção, né, a primeira coisa é, não, se você decidir, quando você decidir que isso vai fazer parte da sua vida, porque aí você dá um jeito, que é, vai ter que alterar a data da sua yoga, que acontece X vezes por semana ou uma vez por semana, justamente no dia que a gente tem a mentoria. Ou você vai ter que alterar o seu plantão, você vai precisar se esforçar para isso. E o que as pessoas não entendem é que você precisa se esforçar. Quando eu saltei na piscina ali, eu estava me esforçando. Eu não queria pular na piscina gelada. Eu queria tomar um banho quente. Eu queria ficar de preguiça. Mas eu estava me esforçando para continuar a minha rotina, para dizer para o meu cérebro que quando eu decido fazer a coisa e disse que vou fazer, eu cumpro a minha palavra. E parece simples, mas é difícil de fazer. E eu vou colocar aqui um trechinho de um vídeo da grande professora Lúcia Helena Galvão. Ilustra de uma forma brilhante esse conceito de você fazer ou não fazer algo que te leve a algum lugar, sobre a resistência. Em seguida eu vou continuar esse assunto. Se você está até aqui, continue até o fim do vídeo, porque você vai gostar disso. Qualquer coisa que você queira fazer que te leve desse patamar de consciência para esse, vai gerar resistência. Agora, se for desse para esse, pode ficar tranquilo. Como dizia minha avó, para baixo todo santo ajuda. Se você quer vencer alguma dificuldade interna ou externa, melhorar um relacionamento, fazer um trabalho altruísta pela humanidade, desenvolver uma arte que beneficie a si próprio e aos homens, fazer qualquer coisa que te leve desse patamar de consciência para esse, prepara que vai vir artilharia pesada. Então, vocação artística, empreendimento, regime de saúde ou de crescimento espiritual, superação de vício, educação de qualquer forma, atos de coragem, atos de altruísmo, comprometimento de coração com algo, reação ante a adversidade, adiamento de qualquer gratificação, ou seja, não querer resultados agora, adiar um pouco, ser capaz de persistir por dever e não por prêmio, ou seja, qualquer coisa que te enobreça, conta com a resistência, que ela vem com tudo. A resistência é o drama da humanidade, cujo objetivo é impessoal, mas absoluto, não deixar nada mudar nem ninguém crescer. Eu sei que você deve estar nesse momento de dor também com algumas coisas, em que talvez você nem perceba, que é a questão da sua decisão. E eu prefiro dizer que, assim, não decida de forma antecipada, quando está doendo muito e você está desesperada. Decida de forma consciente. Pense a respeito para quando você decidir, você falar, eu vou pagar o preço que é fazer isso, que é o esforço. Eu paguei o preço quando eu pulei na piscina. Mas, para isso, eu preciso entender que isso é importante para mim. Aquilo é importante para mim. Que é um ritual de início de dia para mim. Aí leio de manhã, faço os meus exercícios, depois do café faço meus exercícios e aí dou um pulo na piscina. Para começar meu dia. Aí vou tomar meu banho e tal, que também é gelado. Pode ser quente. Hoje foi um banho quente. Mas a questão é que eu já decidi antes o que vai ser. Então, na hora, eu não tenho que decidir, eu só tenho que fazer o que eu decidi. E é isso que eu quero falar com você. Se você está decidida, dê a sua palavra e cumpra. Dê um jeito, para de dar desculpa para as coisas. Agora, se você não está decidida, espera. Espera acontecer mais, espera arder mais para você. Espera chegar o momento, comece a se conscientizar. Provavelmente, seguindo a gente aqui na Balance Mentoria, você
já deve ter consciência disso. Em algum momento, você chega na sua hora, ali não dá mais para voltar, e aí no seu ponto de não retorno você fala, agora eu preciso fazer alguma coisa. E quando você decidir isso, você pode fazer. Muito bem, no ano passado a gente fez um workshop onde eu apliquei uma ferramenta que eu aplico na minha empresa a cada 6 meses. Nas minhas empresas, na verdade, tem 3. E neste workshop, leva 2 horas e você aplica uma ferramenta que eu aplico para ter clareza a respeito do seu ano, do seu semestre. No meu caso é para o meu semestre, né? Para saber se realmente você está colocando energia onde você precisa para alcançar os seus objetivos. Isso te dá uma clareza absurda dos processos que você precisa dar start para as coisas acontecerem. E engraçado que no ano passado a gente fez essa dinâmica e eu vou falar aqui o número para vocês, só 5 pessoas apareceram. E essas 5 pessoas eram mentorados nossos. E apesar de ser barato, custa R$ 297 essa dinâmica, só 5 pessoas apareceram. E essas 5 pessoas eram mentorados e que também estavam na correria do fim de ano, mas que queriam crescer, que tinham compromisso com o crescimento deles. E é uma coisa indolor, né? 2 horas à noite, das 19 às 21 horas, é algo que não é tão difícil assim de se conseguir fazer. E a gente vai fazer no início da segunda semana aqui. Eu vou ver o dia e vou escrever aqui no vídeo a data. A gente vai fazer esse workshop novamente. Então dá para você se organizar até lá. Não fica a gravação para depois. Você precisa fazer ao vivo para conhecer o conceito, para aplicar o conceito imediatamente nas suas questões, para você ter clareza. Então, é algo que é de suma importância para você ter os próximos passos que você precisa fazer, mais clareza para isso, né? Para você fazer, para ter resultados mais positivos no seu negócio, na sua profissão, na sua carreira. Para participar, basta clicar aqui no botão. Como é uma dinâmica em que eu converso com todos, ela não pode ter muita gente participando. Então, as vagas são limitadas, claro. E é bom que você participe logo, porque quem não participou no ano passado, no final de dezembro, mas ficou interessado em participar, vai receber uma mensagem nossa e aí pode ser que essas pessoas já preencham a vaga. Então, se você quer participar, clica logo no botão aqui e aí você já garante a sua vaga para participar conosco.